Fala galera, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou pastor aqui da Juventude da IBB e hoje a gente está aqui para mais um episódio do Crosscast, um episódio muito especial. Meu convidado aqui, o nosso convidado já vai se apresentar, mas esse podcast surgiu aqui de uma conversa e o Sérgio é o nosso convidado. Ele é pedagogo, especialista em gestão de serviço social, pós-graduado em antropologia cultural, faz parte de algumas áreas ali que ele vai compartilhar com a gente. Hoje ele é presidente interino do Conselho Nacional de Promoção à Igualdade Racial, dentre outras funções que ele desempenha no meio missionário, no meio eclesiástico, no meio da sociedade como um todo. Hoje a gente vai bater um papo sobre questões raciais, multiétnicas. Em específico, a gente vai entrar na seara do racismo. Eu sei que vai ser um papo que vai abençoar muito sua vida, mas eu quero deixar o nosso convidado se apresentar aí. E aí, Sérgio? Olá, Matheus. Olá, pessoal que está ouvindo. Aqui é o Sérgio, né? O Matheus já me apresentou. E é um prazer poder estar aqui com vocês, a gente poder ter um bate-papo aí relacionado à questão racial aqui no nosso país e também contextualizando aí com os Estados Unidos aí também, que tem muita influência na nossa sociedade aqui. Sim. E a gente estava conversando aqui um pouco antes. A gente sempre tem muita gente falando sobre muita coisa, né? A gente precisa de gente boa falando sobre assuntos importantes para a nossa sociedade e para nós aqui, falando a partir de um contexto bíblico, né? Falando a partir de um contexto cristão. Mas antes eu queria que você se apresentasse melhor, assim, um pouco da sua história, como é que você entrou nessa seara, né? Nessa celeuma desse assunto em específico e dentre outros assuntos que eu sei que você aborda. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente aí. Beleza, Matheus. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, quer dizer, no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Volta Redonda. E depois, quando adolescente, eu fui para a cidade do Rio de Janeiro. Mas interessante que, como adolescente, como jovem, a gente sempre procura algo para a gente buscar e preencher algo no nosso coração. Então, o que a gente fez? Reuni junto com os garotos. Eu sempre gostei muito de basquete. Então, eu jogava basquete já na escola. Legal. E se reunimos com a galera, e só a galera negra, e resolvemos fazer um grupo dos negros. E que a gente ia desprezar os brancos. Olha só a nossa ideia, né, cara? Revolucionário. Né? Mas já estava inspirado aí naquela questão dos Panteras Negras, Malcolm X. Então, da galera mais rebelde, né? Da questão racial. E resolvemos montar o grupo, cara. Foi muito bacana o grupo. Eu ficava lá ouvindo só os rappers americanos. Até que, quando adolescente, um dos nossos amigos resolveu namorar uma menina branca. A gente olhou e ele era o nosso líder, Matheus. A gente olhou um pro lado pro outro para ele, nosso líder, tá namorando a menina branca, vamos acabar o grupo. Aí acabou o grupo. Traiu o movimento. Caiu o movimento. Acabou o grupo. Mas eu acredito que essa fase que eu passei na adolescência, o grupo, fez parte e ajudou muito na minha formação até chegar hoje. Então, me compromissei, na adolescência eu tive meu encontro com Jesus, aquela questão toda de levantar a mão, a igreja o qual eu tive um encontro com Jesus, uma igreja de 1000 membros, né? Então eu fui lá na frente quase sozinho, eu lembro, levantando a mão, tive esse encontro com Deus, e a partir desse encontro com Deus, Deus começou a me chamar como um vocacionado dele. Legal. Passei... Então, bem novo, você já entendeu seu chamado, sua vocação. Isso, que eu tinha vocacionado para falar de Deus. Legal. Né? Mas a gente tem aqueles conflitos dentro da gente ainda, né? E com isso eu comecei a buscar Deus e me envolver com a liderança da juventude. Só que aconteceu uma coisa no percurso, né? Rio de Janeiro, o que você lembra? É praia, é futebol, é samba e também lembra o funk, cara. Aí nesse meio termo, quando eu estava bem firme, né, na igreja, chegou um tempo, eu comecei a me afastar, que a gente teve uma mudança de bairro. Eu morava no interior do Rio de Janeiro, aí eu fui morar na capital, num bairro chamado Botafogo. E eu comecei a ter dificuldade de me entrosar numa nova igreja, aquela questão toda, né? E com isso, né, eu comecei a me afastar da igreja. Mas aí resumindo assim, essa questão do testemunho, eu tive um chamado muito forte, que uma vez... Esses amigos que eu tinha, que era fora da igreja, me chamaram, Matheus, para ir num baile funk. E eu fui num baile funk ele era de comunidade, cara. Comunidade quer dizer no morro, né? E fomos lá nesse baile funk e eu notei que aquela noite estava estranha, cara. Porque quando chegou mais ou menos, era meia-noite, no dia anterior tinha morrido um traficante, e nesse baile funk os caras começaram a soltar tiro pro alto, cara. Caramba. Homenageando. Coisa de filme, assim. Americano. Caramba. Aí tá.
Cara, soltaram fogo, beleza, tudo bem. Aí nisso, meus amigos, cada um foi lá e começou a namorar, ficar com a menina lá, e me deixaram sozinho, cara. Final da escola, quando deu 2 horas da manhã, eu sozinho lá, eu falei, ó, vou embora. Fui, comecei a descer do morro a pé, porque táxi não pega, ninguém quer subir no morro 2 horas da manhã, por questão de segurança. E nisso eu tô descendo do morro. Tô descendo do morro a pé, tal, bem escuro, só eu, sozinho, as vielas bem pequenas. De repente começou um tiroteio no morro. Uma facção rival estava começando a invadir o morro. Nossa. E quando acontece essas dificuldades, o que a gente pensa, cara? Começa a pensar na nossa vida na igreja. Fala assim, nossa, onde que era para estar essa hora? Com a minha juventude. Essa hora era para mim estar dentro da igreja. Essa hora era para a gente estar numa pizzaria, todo mundo se divertindo. O que eu estou fazendo aqui? E eu vendo os tiros, eu acuado num cantinho lá, perto de uma casa. E nisso, os tiros começaram a ficar mais intensos. Ficando intenso, e eu cheguei e falei assim, Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu falo aqui, eu vou falar, eu vou levar o Senhor mais a sério, que eu tava levando o Senhor meio plano. Aquele pacto ali, feito no desespero ali, na angústia. Aí, Matheus, aconteceu um milagre, que até hoje eu não achei ninguém, até a galera que tá ouvindo aí, se alguém já teve algum exemplo desse, vai ser o segundo, terceiro, primeira vez que eu vou ouvir, né? Segundo, terceiro acontecimento. Quando demorou, assim, eu acabei de fazer essa oração, falando com Deus, apareceu um taxista, cara. E um taxista parou o carro, ele olhou pra mim, viu que eu tava coado no canto, ele perguntou assim, você quer carona pra descer o morro? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Será que ele tá falando comigo mesmo? Tinha eu, né? Aí eu falei, será que ele tá falando comigo? Aí eu falei, moço, eu não tenho dinheiro, porque o táxi, 2 horas da manhã, bandeira 2, é mó caro. Você já, para entrar, você paga 15 reais, assim, fora a corrida. Eu falei, moço, eu não tenho dinheiro e tal. Vai sair caro. Ele falou assim, eu não tô perguntando se você tem dinheiro. Eu quero te dar carona. Caramba, que legal. E o cara me deu carona até em casa e ainda foi me dando um sermão, assim, sabia que você estava num lugar perigoso, cara? O que você estava fazendo lá? Então, a partir daquele momento ali, eu nunca mais encontrei o taxista, nunca encontrei uma história de um taxista dando carona para alguém, ainda mais dentro de uma comunidade. Na madrugada, Na madrugada, me apeguei mais a Deus, cara. E comecei ali no Rio de Janeiro a me envolver com a igreja, aí fui líder de adolescente, depois líder de jovens da Zona Sul, ali do Rio de Janeiro. Dentro da igreja, comecei a desenvolver também essa questão da liderança da juventude, me envolvi ali na primeira igreja batista de Botafogo, eu fui líder de evangelismo, líder de missões, e isso mesmo com 19 anos já, organizando viagens missionárias e tudo isso. E numa viagem missionária eu tive o meu chamado missionário, o qual Deus falou muito particular comigo, que eu precisava me doar a Deus integralmente e poder realmente falar do amor de Deus. Eu disse sim para Deus e me preparei, né, assim, na questão de estar disponível para Deus. Com isso, conheci a minha esposa. A minha esposa, ela morava em São Paulo e foi fazer um seminário no Rio de Janeiro, CIEM. E ela estagiava numa igreja vizinha, né, Laranjeiras ali, e começamos a ter um relacionamento. E a partir do momento a gente colocou à disposição. Ela já tinha essa vocação, né, de missionária já, legal, de estar no campo, e eu junto com ela a gente acabou juntando e colocando à disposição do Senhor, e viemos parar no Paraná. Que legal. E esse seu chamado missionário, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque hoje você atua como um missionário na sociedade, toda a sociedade. Eu estou querendo dizer o seguinte, às vezes quando eu vejo jovens pensando em chamado missionário, logo ele pensa, cara, não, vou pegar minhas coisas e vou embora para um lugar que a pessoa nunca ouviu falar de Deus, e meu chamado vai ser falar de Deus para um povo que não conhece Jesus. Eu acho que isso existe, isso é bíblico, e tem chamados assim, mas também tem chamados que Deus nos chama para ser luz e sal onde eu estou, e em determinados âmbitos que um missionário com esse missionário, entre aspas, bem, né, entre aspas, esse missionário comum, no sentido de vou para o campo missionário. Quando eu penso em campo, eu penso num lugar de pessoas que não conhecem Jesus, e eu vou aprender uma língua nova e tal. Mas quando eu vou lá para Brasília, quando eu vou para meios da comunidade, eu também estou sendo um missionário, estou desempenhando meu chamado, que eu imagino que a sua história foi por esse caminho, né? Foi. Na verdade, eu fiz a Jocum e eu comecei a ser influenciado por
também o William Carey, né? Uhum. Que foi o pai de missões modernas aí, um sapateiro que marcou história na Índia, né? E então essa questão, Mateus, de a gente ser missionário, mas de ter atenção de ser bênção para a sua sociedade, é isso que a gente precisa resgatar. Né? Isso que a gente precisa resgatar dentro das nossas igrejas, com a juventude, com a adolescência, que a gente tem um talento, Deus nos fornece um talento. E esse talento que foi acontecendo comigo. Cheguei no campo missionário, lá, Mateus, no interior do Paraná, uma cidade chamada Paraíso do Norte, 16 mil habitantes, uma cidade bem pequenininha, e comecei a trabalhar capelania esportiva. Legal. Ali... Já gostava do basquete? Já gostava do basquete, aproveitei um esporte que ninguém fazia na cidade. O basquete começou a crescer, começou a vir jovem, adolescente para a igreja, a gente estava ali em 7 membros, de repente a gente começou a fazer essa capelania, Deus foi multiplicando. Por fim, assim, nessa história do basquete, Mateus, aconteceu uma coisa interessante, o qual, num determinado momento, Deus começou a dar talento para meus jovens e adolescentes que estavam fazendo aquela escolinha ali, a capelania esportiva. Por quê? Os garotos jogavam basquete e depois dos jogos eles começavam a fazer evangelismo. Legal. Com os outros, com os adversários, com os pais que estavam vendo. E Deus forneceu esse talento, esse dom para eles jogarem basquete. E com isso, entre o ano de 2012 e 2016, Paraíso do Norte ficou entre as 5 melhores equipes do Paraná. Que legal. E você tá falando de cidades, assim, claro, com outras estruturas maiores que poderiam estar ali, de uma cidade de 16 mil habitantes, os meninos ali. Sim, por exemplo, eu lembro de um jogo que a gente jogou aqui com Curitiba, que era com Círculo Militar. O Círculo Militar tinha 2 jogadores de seleção brasileira. Caramba. O nosso time perdeu para eles por 5 pontos. Nossa. Foi a única equipe que tirou 5 pontos no basquete é 2 posses de bola, pô. É nada, né? Tipo... Entendeu? Então, você vê assim como que Deus abençoou tanto a geração que eu tive ali, desses 5 anos. E um trabalho como missionário. Como missionário, falando de Deus, né? Aí chegou na Globo. Transformando vida, chegou na Globo. E chegou no Globo Esporte, cadeia nacional, ficou sabendo que tinha um pastor lá que veio do Rio de Janeiro, que estava mudando uma cidade, 16 mil habitantes e tal, os garotos começando a jogar basquete. E eu pude falar na reportagem lá que falou assim, a única coisa que eu faço, que é diferencial, a gente fala de Deus. Que legal. E Deus deu talento para essa galera. Então, a partir desse município de 16 mil habitantes, eu comecei a fazer isso. Além de falar da palavra, mas também de abençoar a sociedade. E com isso, Deus foi abrindo portas. Aí eu comecei a coordenar a área da criança e adolescente no município. Que legal. O município ganhou por 3 vezes seguidas um prêmio da Fundação Abrinq, que é de reconhecimento de política voltada para criança e adolescente. E com esse prêmio, eu cheguei a Brasília, na Câmara de Deputado Federal. Que legal. Né, e podendo ali falar de uma maneira, claro, cada recinto a gente tem uma maneira de se portar, né? Então ali de poder demonstrar que um trabalho feito com valores cristãos tem uma diferença. Então, com isso, Deus começou a abrir essas portas para mim estar nesse meio, envolvendo dentro da política da criança e do adolescente, da política da assistência social. Então, começamos a se desenvolver nesse meio. E eu acho isso fantástico, porque Deus te deu habilidades e talentos. E, às vezes, eu já acompanhei jovens que vivem a crise assim, não, mas eu queria trabalhar só na igreja. No sentido assim, quero ser tempo integral. Hoje, no meu caso, eu sou pastor tempo integral na igreja. E eu acredito que Deus dá talentos diferentes para pessoas diferentes. Eu não chegaria, olhando hoje a minha vida, Deus pode fazer qualquer coisa, né? Mas sentar nessa cadeira que você sentou e poder influenciar uma cidade, poder influenciar pessoas. Eu tenho certeza que tinha gente com você que trabalhava que não era crente. Né? Nessa questão da assistência social, da criança e adolescente, não é todo mundo crente. Você está falando de uma prefeitura, você está falando de um lugar, de um cargo público. Então, você está numa cadeira com possibilidade de impactar pessoas que um pastor de tempo integral talvez nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Como missionário, levantando o seu sustento, levantando o seu recurso a partir do trabalho, mas glorificando a Deus. Essa semana passada, eu estava falando com um adolescente que está nessa crise, assim, ele entrou para a faculdade de Direito, como é que vai ser, como que eu vou viver meu chamado, e eu falei para ele, não tem separação. O problema é quando a gente quer, não, a minha vida com Deus é a minha carreira acadêmica. Se você separar isso, você matou os dois, você não vai. Mas é uma coisa só, Deus quer te levar a lugares
talvez eu nunca vou estar, nunca vou sentar. Ele quer ser diplomata. Então, cara, Deus vai te levar a lugares que talvez eu nunca vou chegar. E ele quer abençoar as pessoas naquele lugar através da sua vida. Então, você pode ser um missionário lá. Você pode desenvolver o teu chamado, a tua vocação lá e alcançar outras pessoas e transformar. Eu acho que a gente falou bastante sobre isso. Recentemente o Sérgio deu duas palestras para os nossos pastores aqui da IBB sobre essa temática. E a gente estava falando sobre isso, a transformação de cultura. Então, a gente precisa de gente boa, né? Gente cristã com princípios bíblicos sentado nesses lugares para falar dos assuntos relevantes. Também eu acho que isso é importante, né? Ah, não, eu sou missionário, cheguei nesse cargo, agora só vou falar de Jesus. Não, você vai falar quais são os problemas da criança e do adolescente nesse caso. Então, eu tenho que proporcionar uma transformação cultural. Né? E aí, a partir da base bíblica e princípios bíblicos, a gente vai influenciando, né? Vai influenciando. Aí, com isso, eu conheci um amigo, né? O Igor, né? E ele começou a me chamar, Matheus, para vir aqui para Curitiba. Eu estava lá, a gente conseguiu organizar a igreja, estamos uma igreja organizada lá no interior do Paraná. Legal. E a gente, como bom cristão, oramos, mas era no período de pandemia. Então, uma mudança bem difícil, assim, mas Deus confirmou que tinha algo para mim vir para Curitiba. E daí que eu comecei a entrar no Conselho Nacional. Eu participo de um instituto, o qual eu sou voluntário. Esse instituto ele tem um corte étnico-racial. E nesse corte étnico-racial eu cuido das partes relacionadas ao movimento negro, então com o negro, e também com o corte relacionado ao imigrante negro. Porque daqui a pouco a gente está entrando já no tema, ele já sofre talvez duas dificuldades, a xenofobia e o racismo. Então eu conheço, a gente faz alguns trabalhos, por exemplo, com guineense, com congolês, com haitiano. E com isso eu comecei a participar ali do conselho de uma maneira bem ainda tímida, conhecendo uma política nova, porque imagine só, esse instituto ele tem uma vaga, uma cadeira dentro de um conselho nacional, e esse conselho nacional ele é o conselho que antes de enviar alguma lei para a Câmara de Deputados, para o Senado, primeiro passa por esse conselho, e depois esse conselho já leva as coisas meio mastigadas, né, ali para a Câmara de Deputados e para o Senado. Então eu estava ali participando como um conselheiro nacional, podendo influenciar a sociedade, e no dado momento teve uma eleição. Essa eleição para ser vice-presidente do Conselho Nacional. Eu não queria, eu falei, poxa, estou aqui ainda novo, conhecendo o pessoal, cheguei agora, não vou ficar mais na minha, assim, e tal. Estava no momento de apresentar nomes, né, para concorrer a essa vice-presidência. E tinha uma moça da Amazonas que queria, participou, já colocou o nome dela à disposição, e nisso indicaram o meu nome. Eu pensei, refutei, falei, mas não. Aí a pessoa, não, eu indico, você é uma pessoa boa, você ouve os dois lados, você sempre traz uma palavra de mansidão, uma palavra calma, uma palavra legal. Vai, Sérgio, vamos. Aí tá. Eu falei, tá bom, eu aceito. Resultado da eleição. Tem 38, são 38 conselheiros nacionais. Eu tive 33 votos a favor. Nossa. Né? Eu tive 3 abstenções e 1 voto contra, que foi da minha concorrente. Ela mesma. Ela mesma, né? Então, o vice-presidente é a instância máxima que alguém da sociedade civil pode chegar. Que legal. Porque o presidente, ou ali no caso o presidente, ele automaticamente vai ser a ministra, né, da pasta ali, então ela automaticamente se torna a presidente do conselho. Interessante. Então, a vice-presidência, como você falou, né, uma pessoa comum, civil, pode chegar dentro desse Conselho Nacional, é um vice-presidente. Que legal. E com isso, com a troca de governo e os trâmites agora, que vai se encerrar em junho e julho, né? Final de julho, quer dizer, no início de julho e final de junho agora, eu fiz essa parte da transição aí de ser o presidente interino até, no caso agora, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, né? Ela vai começar a assumir a presidência e nós vamos entrar num outro trâmite aí para outra eleição também de conselho. Que legal. Que legal. Eu imagino o tamanho do desafio e da missão que você vive ali, né? Porque a gente estava até conversando sobre isso, eu acho que a gente pode entrar nessa dinâmica dos princípios bíblicos que fundamentam as suas decisões ali como vice-presidente, né? Não só nesse cargo, mas enfim, todas as áreas que você... Porque tem pessoas falando, só que com uma visão deturpada
Até de questões de identidade, a gente pode ir mais fundo, né? De ideologia, de identidade, de percepção, e isso vai contaminando os outros. Então, quais desafios você enfrentava ali? E como é que você vê essa dinâmica essa importância de ter os princípios para falar sobre essa temática? Então, a preocupação, quando a gente fala da questão racial no Uhum. Brasil, ainda mais voltada para o negro, é que são histórias assim, elas não são completas. Uhum. Porque até alguns que já estudaram a história sabem que muita documentação relacionada à escravidão no Brasil ela foi queimada. Uhum. Então, histórias, elas acabam ficaram bem esporádicas, assim, espalhadas. E o que acontece com isso, quando não tem um contexto histórico a seguir, Matheus, pessoas começam a criar narrativas. Sim. Criando narrativas, aí vem a questão já de criar alguma coisa, Sim. alguma ideologia, coloca aquele pensamento que não é aquele pensamento, aquele real. Mas a gente tem que ler muito para a gente entender a questão racial. Que, por exemplo, vou dar logo no início aqui um exemplo. Quando a princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea, né? Algumas pessoas sempre batem, assinou a Lei Áurea hoje e os negros que eram escravizados ficaram ali à mercê. Poxa, a família imperial assinou isso daí para prejudicar. Mas você tem que ler. A gente, quando começa a ler algumas literaturas, a gente vai saber o quê? Que nesse período havia ali os abolicionistas. Abolicionistas já estavam lutando há muito tempo, e isso conversando realmente com a família real. Os abolicionistas eles tiveram um plano pós ali a abolição. Mas só o que aconteceu? Influenciado por aquela questão que vários países estavam começando a virar república, esse plano de você ter uma ajuda, uma coisa melhor, uma transição melhor da abolição, foi atropelado por essa questão de querer virar república. E com isso foi deixado em segundo, terceiro plano, não quer dizer, não deixado para plano nenhum, e a república passou por cima né, dessa questão da abolição, e aí a gente tem essa dificuldade aí que os negros escravizados começaram a ir para as comunidades, começaram a ter a dificuldade aí na sociedade. Uma fala que você disse que eu achei muito interessante, eu já vi você falando isso outras vezes, que é essa questão da leitura e do conhecimento. Como isso faz falta quando a gente quer falar sobre determinados assuntos que a gente não tem conhecimento. Então, a questão racial, a gente falou agora recente sobre a questão do abuso infantil no mês de maio, a gente falou bastante sobre isso. E quando você começa a ler, como as pessoas acabam deturpando narrativas, acabam omitindo fatos, e isso prejudica a construção do todo, né? E as pessoas acabam indo nas marés dos influentes, né? Dependendo de quem tá falando, eu tô acreditando. Dependendo de onde eu tô lendo. E nem depende, né? Às vezes a pessoa lê em qualquer lugar e acaba indo e sendo manobrada nesses movimentos, né? Depois eu vou citar até alguns versículos aqui, que, por exemplo, a gente vê muita leitura dizendo que a igreja, né, ela existe para manipular, que existe Deus que é racista, que é a favor da escravidão. É assim, né? Então, isso são pessoas que criam, né? Sim. Criam Tira essa do narrativa. contexto. Isso é complicado. A gente já vai seguir nesse assunto, a gente vai fazer uma pausa aqui. A nossa ideia é fazer alguns episódios dessa conversa, então a gente já tem aqui um pouco do testemunho do Sérgio, um pouco da história dele. A gente vai entrar agora nas questões multiétnicas e raciais no próximo episódio, então fica com a gente. Obrigado, Sérgio. Esse é o nosso primeiro episódio. A gente já vai seguir para o próximo. Deus te abençoe. Fica ligado aí que daqui a pouco já tem o próximo vídeo. Valeu.